A troca de calor por convecção é quantificada a partir do uso de fórmulas empíricas para parametrização do coeficiente de troca convectiva, H. Tais fórmulas são obtidas a partir de estudos teóricos, experimentais ou numéricos. Acerca desse tema, julgue os próximos itens. Item 97. O número dimensional denominado no CELT é um parâmetro que envolve diretamente H. Para problemas de convecção forçada e natural, esse parâmetro é função dos números de Reynolds e Prandtl, os quais são, respectivamente, os parâmetros hidrodinâmico e térmico de um problema específico. Solução. Número de Nusselt é um parâmetro que envolve diretamente H. Representa a razão entre a transferência de calor de um fluido por convecção, ou seja, a transferência do fluido em movimento, e a condução, que pode ser considerada um caso extremo de convecção, ou seja, a convecção de um fluido em repouso. Número de Nusselt, onde H é o coeficiente de troca convectiva. Ele é o comprimento característico. Kf é a condutividade térmica do fluido. Convecção livre ou natural. Quando o movimento do fluido é causado por forças de flutuação que resultam das variações de densidade devido a variações de temperatura no fluido. Convecção forçada. Quando o líquido é forçado a fluir sobre a superfície por fonte externa de energia, como ventiladores, agitadores e bombas, criando uma corrente de convecção induzida artificialmente. O número de Nusselt também é função de outro número dimensional, o número de Reynolds, assim como o número de Prandtl. Número de Reynolds é um parâmetro hidrodinâmico, usado para o cálculo do regime de escoamento de determinado fluido sobre uma superfície. Números de Prandtl é um parâmetro hidrodinâmico e térmico, expressando a relação entre a difusão de quantidade de movimento e a difusão de quantidade de calor dentro do próprio fluido. Item errado. Item 98. Em trocadores de calor, o aumento de coeficientes de troca convectiva induz um aumento de efetividade. Solução. Um trocador de calor normalmente envolve dois escoamentos de fluidos separados por uma parede sólida. O calor é primeiro transferido do fluido quente para a parede por convecção, através da parede por condução e, a partir da parede, para o fluido frio novamente por convecção. Coeficientes de troca convectiva é a variável de maior importância para obter a quantidade de calor transferida de uma superfície para um fluido ou de um fluido para uma superfície. O coeficiente de troca convectiva indica a rapidez com que o calor é transferido. Quanto maior o fluxo de calor entre fluido e superfície. A efetividade térmica, ou eficiência térmica, é definida como a razão entre a taxa real de transferência de calor em um trocador de calor e a taxa máxima de transferência de calor possível. Efetividade térmica, onde Q é a taxa de transferência de calor real e Qmax é a taxa de transferência de calor máximo possível. Taxa de transferência de calor real, onde U é o coeficiente global de transferência de calor, AS, e a área de troca de calor na superfície sólida, e ΔTLm, e a diferença de temperatura média logarítmica. Coeficiente global de transferência de calor, onde H1 é o coeficiente de troca convectiva. Superfície, fluido A. Ele é a espessura da parede. K é a condutividade térmica da parede. H2 é o coeficiente de troca convectiva. Superfície, fluido B. Percebe-se que ao aumentar H1 ou H2, aumenta-se U, que aumenta Q, e, portanto, aumenta Y.
Item correto.